Vamos agora para os exercícios contextualizados. Ainda estamos em Matemática 1, página 253, tá? Então, a gente está no capítulo 8, acabando os exercícios. Vamos lá. Paloma tem uma empresa que fabrica tablets para usar na escola, como dispositivo voltado para a educação, com jogos, figuras, gráficos, listas de exercícios e muito mais. Observe o gráfico. Então, foi dado um gráfico que apresenta o saldo da empresa de cada mês. Gente, nesse gráfico eu vou ter em janeiro está para a parte de cima do eixo, então é positivo, 30 mil. Aí a gente vai ter em fevereiro. Fevereiro também está para a parte de cima, então eu tenho positivo também 10 mil. Em março já aparece na parte de baixo do eixo, menos 10 mil. Aí a gente tem em abril. Em abril eu tenho também negativo, menos 20 mil. Em maio eu vou ter menos 40 mil. E em junho eu vou ter positivo 20 mil. Qual foi o saldo do primeiro semestre? O primeiro semestre vai de janeiro a junho, tá? Então eu vou somar tudo que é positivo, 30 com 10, 40, com 20, 60 mil positivo, tá? E vou somar o que é negativo, 10 com 20, 30, com 40, 70, 70 mil negativo. Como a gente sabe que a gente tem que subtrair um do outro, porque são sinais diferentes, 70 menos 60 mil, 10 mil, onde o maior é o 70, então vai ficar menos. Então, ficou com um saldo devedor, ficou com um saldo negativo de 10 mil. Alternativa D. Exercício 2. No exercício 2, ele fala que o senhor Manuel teve uma grande despesa no mês de outubro, pois em sua casa apareceu um vazamento na pia. Ele teve que consertar, mas ele já estava passando por outros problemas. Então, ele estava com o saldo negativo de menos R$ 1.348. Com essas despesas, ele gastou, então ficou negativo, 1.564. Então, ele já tinha um déficit e ainda esse déficit aumentou, tá? O que eu tenho que fazer? Tenho que somar os dois. Vai dar negativo. Por que vai dar negativo? Porque os dois são negativos. 2.912. Então, minha resposta é que ele ficou com um saldo negativo de 2.912 reais. Uma situação difícil, hein, seu Manuel? Vamos lá. No início de um dia, a temperatura era de menos 5 graus e no final já estava em 3 graus. Gente, no começo do dia era menos 5 graus e no final do dia já estava em 3 graus. Nós também fizemos exercício desse na prova. Qual foi a variação de temperatura? De menos 5 até mais 3, 8 graus. Para quem não está lembrando, vai do menos 5 até o 0 e depois do 0 até o 3, tá? Lembra da reta numérica. Então, eu vou ter a parte negativa e a parte positiva. Vai dar uma diferença de 8 graus. Limite especial é o exercício 4. Limite especial é o valor que um cliente pode ficar devendo ao banco. Para a quitação dessa dívida, na maioria dos casos, existe a cobrança de juros.
Se uma pessoa possui 1.200 em conta e mais R$ 500 de limite especial, então ela tem 1.200. E ela tem um limite, lembrando que esse limite é um dinheiro que o banco deixa para ela gastar se houver necessidade. Porém, tem juros em cima, tá? É possível que compre um videogame de 1.300 mais um jogo de 230? Gente, é claro que aqui ela vai ter um gasto de 1.530. Se a gente pensar bem, a gente falaria assim, não compra não, você só tem 1.200. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se ela pode comprar. A pergunta é, é possível que ela compre? Sim. Porque juntando o que ela tem com o limite do banco, me dá um poder de compra de R$ 1.700, tá? Então, ela pode comprar? Pode, mas vai usar do cheque especial. E aí, o que a gente sabe? Que vai ter cobrança de juros. Ela entrou no limite, tá? Então, o limite dela é de 500, ela ultrapassou o dinheiro que ela tinha, ela pode comprar, mas depois vai ser cobrado juros. Então, aqui pode, na vida real, não pode, tá? Fechou, já. Pessoal, o exercício 5 é um exercício que às vezes causa um pouco de complicação nos alunos em época de aula, tá? Então, na sala, a gente demora um pouquinho mais esse exercício. Eu tentei colocar da maneira mais clara possível e vou explicar. Qualquer coisa, Google Class. Mas ouçam a aula, se for possível, até 2 vezes quem não entendeu, que pode ser que fique mais esclarecido. Primeiro, vamos lá. A balança comercial é definida como a diferença que há entre o total de exportações e o total de importações que são realizadas em cada país. Observe o gráfico e complete a tabela. Vocês têm aí esse gráfico aqui, tá? Então, vocês estão vendo que tem linhas acima e linhas abaixo. Primeiro, ele está falando que é a balança comercial. A gente tem que entender primeiro o que é a balança comercial de um país. É o número de exportações menos o número de importações. Quando é que a balança é favorável? Quando ela está positiva. Quando eu tenho mais exportações do que importações. Quando eu mando mais para fora do que eu recebo de mercadoria, tá? Então, a balança comercial é isso. Vamos lá, então. Aí ele me fala assim que em janeiro a balança comercial teve um valor positivo de 1.248. O que significa um valor positivo? Significa que o valor de exportação foi maior do que o de importação, tá? 1.248 a mais de exportação. Então, exportação foi 10.567, foi o que ele me deu. Se eu sei que esse número foi maior do que aquele, eu subtraio para achar o valor da minha importação. Então, esse número tem que ser maior que aquele. Então, maior em quanto? Em 1.248. Então, eu subtraio e chego na minha importação. Vamos ver o segundo. O segundo deu uma balança negativa de 2.839. O que significa negativo? Significa que lá a importação é maior. É maior em quanto? Em 2.839. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar aqui. Eu vou somar 2.839 porque eu sei que aquele valor é maior do que o de exportação. Vamos para o outro. Em março foi positivo, 1.985.
Só que agora ele me deu a importação, tá? Se ele me deu a importação, se o valor é positivo, significa que aqui é maior. Se aqui é maior, eu vou somar para saber que número eu tenho aqui. Espero que vocês estejam entendendo, porque eu não consigo saber de vocês. Então, fica difícil. Mas qualquer coisa, Google Class, tá, gente? Outro, maio. Em maio foi negativo, tá? Em maio foi negativo. Se foi negativo, significa o quê? Que aqui é maior. Então, eu vou somar o que ele me deu de negativo, tá? Em junho foi positivo, mas ele me deu aqui. Se foi positivo é porque esse aqui é maior. Se é maior, eu somo para saber aquele número. Tá? É meio complicado às vezes de primeira, mas se vocês não entenderam, assistam outra vez. Dúvida? Google Class, tá? Exercício número 6. Deu uma travadinha porque mais uma vez eu consegui lotar a memória do meu celular, tá? Já dei um jeitinho. Então lá, exercício 6. A cidade de Recife é conhecida como Veneza brasileira, graças à semelhança fluvial com a cidade europeia, havendo algumas áreas do município que se localizam 2 metros abaixo do nível do mar. Campos do Jordão, também através do IBGE, ao contrário, tem 1.628 metros de altitude médio, que colabora para que seja a cidade mais fria do país. Qual a diferença entre as altitudes? A diferença, uma está abaixo, a outra está acima. Lembrando, de -2 até 0, 2 metros. Com mais 628, 1.630 metros. Já falei para você que não precisa ter... Já estamos gravando. Tudo bem, gente? É que eu tava conversando com um dos meus monstrinhos. Desculpa, tá? Ele tá com medo. Oi, gente. Ele tá com medo. Ele andou vendo aí um monte de reportagem na televisão e ele ficou meio assustado. Aí eu falei pra ele que não precisava ter medo, mas ele falou que tava com muito medo. Aí eu falei, já que você tá com medo, fica comigo aqui, pra ficar mais calmo, tá? Os outros até se esconderam, para não ficarem com medo. Medo é uma coisa tão ruim, né, gente? Vou tratar do meu monstrinho do medo, tá? Fica aqui. Eu tô explicando para ele que não precisa ficar com medo. A gente tá dentro de casa, a gente tá se cuidando. Se Deus quiser, logo, logo tudo isso se resolve, tá? Então, vamos lá. Exercício 7. O exercício 7, a Paula passou por muitos problemas no mês de junho e agora está com uma dívida grande no banco. Ela está com uma dívida de R$12.000. A filha mais velha disse que vai ajudar, vai pagar metade. Se ela vai pagar metade, ela vai pagar R$6.000, tá? Nossa, uma boa ajuda. A mais nova falou que vai pagar 1/3 da dívida. 1/3 de 12.000 é 12.000 dividido por 3. 12.000 dividido por 3, ela vai pagar R$4.000. E ainda sobra para a Paula quanto? A Paula ainda vai ter que pagar R$2.000, tá? Que é o restante da dívida dela. Só que ela falou que vai dividir isso em 10 vezes, tá? Então, ela vai dividir 2.000 por 10. Então, ela vai pagar R$200 por mês. Só que houve um probleminha. Ela pagou somente 7 parcelas. Se ela pagou 7 parcelas, do total de 10, ainda ficaram faltando quantas parcelas? Eram 10. 10 menos 7, ficaram faltando 3 parcelas de quanto? De R$200. Então, quanto ela ainda está devendo? Ela está devendo 3 vezes 200, R$600.
E a gente fica aqui na torcida, Paula, para você conseguir pagar. Exercício número 8. Tales de Mileto foi um filósofo da Grécia Antiga, o primeiro filósofo ocidental que se tem notícia. Tales é apontado como um dos 7 sábios da Grécia Antiga. Considerava a água como a origem de todas as coisas. Tales nasceu em Mileto por volta de 623 a.C. e viveu 67 anos. Em que ano Tales morreu? A gente está acostumado a fazer esse exercício em sala, tá? Então, eu sei que 623 a.C. a gente coloca como negativo. Ele viveu 67 mais 67, 1556. Então, ele morreu em 556 antes de Cristo. Exercício 9. A economia brasileira sempre teve uma relação estreita com a extração mineral. Desde os tempos da colônia, o Brasil transformou a mineração em um dos setores básicos da economia. A entrada de uma mina de ouro estava a 73 metros de altitude, acima do nível do mar. E nela um elevador em que os mineiros vão até o fundo da mina. O elevador desce 1.562 metros. Qual a profundidade dessa mina? Então eu tenho um acima e o elevador que pega a parte de cima e a parte de baixo. Se eu subtrair, eu vou chegar em menos 1.498 metros. Isso vai me dizer que a profundidade da mina é de 1.489 metros. Legal? A gente tem que dar risada com algumas situações, né? Quando a gente acaba, tá gravando e passa o caminhão da reciclagem. E você tem que apagar o que você gravou para poder gravar novamente, né, gente? Não tem jeito. É assim que a gente tá nessa época de pandemia. Vamos lá. Exercício 10. Suponha que uma pessoa tivesse R$280 em sua conta bancária. R$280. Retirou 150. Retirou 150. Em outro dia retirou 210. E logo depois depositou 90. Esse exercício ele é bem tranquilo, porque ele não pede nem para fazer a conta. Ele pede para vocês falarem qual das expressões traduz a escrita. Alternativa C, tá? Então a gente vai encerrando os contextualizados, sem medo, tá? Cuidem do monstrinho do medo. Tô cuidando do meu. Para que a gente possa ter aí dias melhores, tá? 7º ano, adoro vocês!